O que acontece quando uma proposta desesperada se torna o início de uma verdade inesperada? Quando um CEO poderoso, acostumado a comprar e vender tudo, tenta alugar o amor próprio de uma mulher que não tem mais nada a perder. Ele aprende uma lição que nenhuma sala de diretoria jamais poderia ensinar. Vamos explorar esta história. O vento de novembro em Nova York carregava um frio cortante, especialmente no Washington Square Park. Ele se infiltrava em casacos finos, penetrava em almas cansadas e parecia mirar especialmente naqueles nos bancos do parque. Aqueles que não tinham para onde ir. Elara Amoretti era uma delas. O caderno de desenho em seu colo, com as páginas amareladas e gastas, era seu único bem valioso. Suas mãos, calejadas de carvão, mas roxas de frio, tentavam esboçar o arco de mármore à sua frente, mas seus dedos estavam rígidos, não mais obedecendo à sua vontade. Ela não desenhava por lazer, desenhava para sobreviver, para se lembrar que por baixo do casaco esfarrapado e da fome roedora, ainda existia uma artista. Ela sentiu uma presença antes de erguer os olhos. Um par de sapatos de couro italiano perfeitamente polidos, do tipo que custa mais do que tudo que ela possuía. Parou bem na sua frente. Eles pareciam deslocados no mundo de poças sujas e folhas em decomposição no chão. Elara ergueu lentamente o olhar, seus olhos percorrendo um terno perfeitamente cortado e finalmente pousando no rosto do homem. Ele era alto, com um maxilar definido e olhos da cor de um céu de inverno frio. Ele exalava um poder silencioso, uma confiança forjada em salas de diretoria de alto risco e negócios multimilionários. Senhorita Elara Amoretti? Sua voz era baixa e decidida. Não uma pergunta, mas uma afirmação. Elara não respondeu. Apenas apertou mais forte seu caderno de desenho. A desconfiança se tornara sua segunda natureza nas ruas. Homens vestidos assim não falavam com mulheres como ela. A menos que quisessem algo. O homem não pareceu incomodado com seu silêncio. Ele se sentou na outra ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa, mas calculada. Meu nome é Júlio Vance. Ele o disse como se o nome devesse significar algo para ela. Não significava. Eu vi seu trabalho. Ele olhou para o caderno dela. Não este. As pinturas a óleo que você costumava vender em uma pequena galeria no Soho. Antes de fechar, um arrepio percorreu a espinha de Elara, e não foi de frio. Seu passado, aquele que ela tentara tanto enterrar, acabara de ser desenterrado por um estranho. O que você quer? Sua voz era uma coisa crua e dura. Júlio Vance olhou para a frente, para os transeuntes apressados. Tenho uma proposta de negócios, mutuamente benéfica. Ele falou no mesmo tom que usaria para discutir uma fusão corporativa. Preciso de alguém para me acompanhar a um evento, um casamento, no próximo sábado. Elara quase riu. Que tipo de piada cruel era essa? Você está no Washington Square Park, não em uma agência de modelos. Há muitas mulheres que ficariam felizes em ir com você. Eu não preciso de uma das muitas mulheres, disse Júlio, finalmente se virando para olhá-la. Seu olhar era agudo, analítico. Preciso de alguém que possa contar uma história com sua própria presença. Alguém com substância. Alguém crível. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. E preciso que essa pessoa não tenha nenhuma conexão com o meu mundo. Você é perfeita. Uma artista talentosa, em uma maré de azar. Uma história trágica o suficiente para evocar simpatia, mas orgulhosa o suficiente para impor respeito. O insulto em suas palavras foi como um tapa. Ele havia analisado a vida dela como um relatório financeiro, transformando sua tragédia em pontos para seu plano. Então minha vida miserável é uma história conveniente para você? Elara se levantou, uma onda de raiva lhe dando um pouco de calor. Obrigada pela oferta, mas não estou para alugar. Ela se virou e se afastou. Cada passo uma afirmação de seu último resquício de dignidade. $50.000. A voz de Júlio veio de trás dela, fria e firme. Por uma noite, vestido, maquiagem, tudo será providenciado. Você só tem que fazer o papel da minha namorada
sorrir e olhar para mim com adoração. Elara parou, ainda de costas para ele. 50 mil. O número era obsceno. Poderia mudar tudo. Um apartamento, um ateliê, comida quente, uma vida. A fome em seu estômago se contorceu. Um lembrete cruel de sua realidade. Mas então, uma imagem de seu pai surgiu em sua mente. Um orgulhoso carpinteiro que lhe ensinara que o valor de uma pessoa não estava em seus bolsos, mas naquilo que ela não podia vender. Ela se virou, olhando Júlio Vance diretamente nos olhos. Minha resposta ainda é não. Senhor Vance, disse ela, a voz clara e firme, ressoando no ar frio. Meu amor próprio não está à venda, por preço nenhum. Júlio ficou atônito. Esta era uma reação que ele não antecipara de forma alguma. Estava acostumado com o dinheiro resolvendo todos os problemas, abrindo todas as portas, comprando todos os acordos. A recusa dela, vinda de alguém que não tinha nada, o desequilibrou e, estranhamente, o intrigou. Pela primeira vez em anos, ele olhou para uma mulher e não viu um plano, um objetivo ou uma rival. Viu uma fortaleza impenetrável construída de puro orgulho. Ele se levantou, aproximando-se um pouco. Sua voz perdeu o tom condescendente, substituído por algo que era quase respeito. Tudo bem, não uma proposta de negócios, então vamos chamar de uma encomenda de arte, ele disse. Seu olhar mudando dela para seu caderno de desenho. Eu lhe pagarei 50 mil dólares para criar uma peça de arte performática. Seu papel é a mulher que capturou o coração de Júlio Vance. O casamento é o seu palco. O público são as pessoas que precisam acreditar na performance. Considere um desafio. Um verdadeiro artista não recusaria um desafio. Recusaria? Ele mudara de tática, não mais falando de dinheiro como pagamento, mas como uma bolsa para sua arte. Ele atingira seu único ponto fraco, sua paixão. Elara olhou para ele, tentando encontrar uma mentira, uma armadilha. Mas em seus olhos cinzentos, ao lado do cálculo, ela viu outro lampejo, uma vulnerabilidade bem escondida. O que esse casamento significava para ele? Por que ele precisava de uma farsa tão elaborada? De quem é o casamento? Ela perguntou, a voz ainda carregada de suspeita. Um lampejo de amargura cruzou o rosto de Júlio. Da minha ex-noiva. E então, Elara entendeu. Isso não era sobre negócios. Era sobre um coração partido. Um coração partido envolto em um terno de $1.000 e na arrogância de um CEO. Isso não tornava sua oferta certa, mas a tornava humana. Ela olhou para suas mãos, depois de volta para os olhos dele. Eu tenho condições, disse ela. Eu escolho meu próprio figurino, e ninguém toca no meu trabalho. Ela gesticulou para seu caderno de desenho, e este acordo termina no segundo em que a recepção do casamento acabar. Depois disso, não devemos nada um ao outro. Júlio Vance deu um leve aceno de cabeça. Um sorriso quase imperceptível no canto dos lábios, fechado. Ao lhe entregar um cartão de visita com um endereço e um horário, Elara percebeu que acabara de concordar com a performance mais perigosa de sua vida. Ela não sabia que, naquele banco de parque frio, não apenas um contrato estava sendo feito, mas também o início de algo que mudaria os dois para sempre. A transição do banco de parque frio para a opulência de uma boutique na Madison Avenue foi chocante e desconfortável. Elara se sentiu deslocada entre os espelhos reluzentes, os vestidos que custavam mais do que um ano de aluguel e as vendedoras com seus sorrisos ensaiados. Júlio Vance se movia pelo espaço como se fosse o dono. Sua confiança, uma armadura invisível. Para ele, isso era apenas um passo necessário no plano. Equipar sua peça de arte performática. Ele ainda pensava assim, de forma lógica e desapegada, como uma maneira de manter distância do caos emocional que o casamento iminente de Amélia estava agitando dentro dele. Escolha o que quiser, disse ele, o tom ainda transacional. O custo não é um problema. Ele presumiu que ela imediatamente gravitaria em direção aos vestidos mais chamativos, às marcas mais caras. É o que Amélia teria feito.
É o que toda mulher em seu mundo faria. Mas Elara não o fez. Ela passou pelos vestidos brilhantes, pelos designs com lantejoulas e penas que pareciam gritar por atenção. Seus olhos procuravam outra coisa. Não por brilho, mas por história. Não por uma etiqueta de preço, mas por um sentimento. Seus dedos, acostumados à textura áspera do carvão e da tela, deslizavam sobre os tecidos, seda, cetim, chifon, como se os estivesse lendo. Finalmente, ela parou em um vestido modestamente escondido em um canto. Não era o mais chamativo, um vestido de seda da cor de um azul profundo, a cor do céu pouco antes do amanhecer. Era simples, de corte clássico, que envolvia o corpo suavemente em vez de apertá-lo. Com costas decotadas sutilmente ousadas, era elegante, silencioso e possuía uma força oculta. Uma vendedora se apressou. Oh, uma excelente escolha. É de uma designer em ascensão. Muito refinado. Ela olhou para Júlio, depois para Elara com um lampejo de confusão, tentando entender a relação deles. Júlio franziu a testa. Só este? Há outros vestidos, mais impressionantes. Ele gesticulou para um vestido vermelho brilhante, quase desafiador. Era o vestido que ele imaginara para ela. Uma declaração ousada para provocar Amélia. A imponência nem sempre vem de ser o mais barulhento, disse Elara suavemente, os olhos ainda no vestido azul. Às vezes, ela vem do silêncio. Ela se virou para a vendedora. Posso experimentar? Dentro do provador luxuoso, forrado de veludo e espelhos, Elara encarou seu reflexo. O vestido caiu perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. O azul profundo realçava a brancura de sua pele e a escuridão de seus cabelos. Não a transformou em outra pessoa, simplesmente destacou a pessoa que ela era. A artista que fora enterrada sob a sujeira da vida na rua. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto olhava para seu próprio reflexo elegante e belo, uma memória veio à tona. Ela não viu uma Elara se preparando para uma performance. Viu sua mãe, em seu vestido azul favorito, dançando com seu pai na pequena sala de estar, sua risada enchendo o espaço. Isso foi antes da doença, antes das contas médicas, antes de perderem tudo. O vestido de sua mãe não fora caro, mas ela o usara com uma alegria e graça que o tornavam inestimável. Uma única lágrima traçou um caminho pelo rosto de Elara. Ela a limpou rapidamente, mas era tarde demais. Júlio, impaciente com a espera, aproximou-se da porta do provador. Está tudo bem? Ele bateu de leve. Quando não houve resposta, um estranho lampejo de preocupação o atingiu. Ele abriu a porta, um ato impulsivo que não conseguiu explicar mais tarde. Estava preparado para vê-la lutando com um zíper ou simplesmente hesitando. Não estava preparado para vê-la ali, deslumbrantemente bela no vestido azul, com uma expressão de total desgosto no rosto. Elara? Ele entrou, a voz mais suave do que pretendia. Ela se virou, tentando esconder suas emoções. Serve. Podemos ir. Mas Júlio vira a lágrima. Viu o leve tremor em seus ombros, o plano de negócios, a trama de vingança. Tudo se dissolveu naquele momento. Diante dele não estava uma atriz que ele contratara. Era uma mulher sofrendo. Por que você está chorando? Ele perguntou gentilmente. Não estou, mentiu ela, a voz embargada. Júlio não insistiu. Em vez disso, olhou para o reflexo dela no espelho. O vestido é lindo, disse ele. Combina com você. Ele ficou quieto por um momento. Depois acrescentou. Amélia o odiaria. Elara olhou para ele surpresa pelo espelho. Por quê? Porque não é uma declaração. É real. Amélia não sabia o que fazer com coisas reais. Ele disse isso sem um pingo de amargura, apenas uma simples constatação. Suas palavras, seu reconhecimento inesperado da profundidade dela, romperam as defesas de Elara. Ela respirou fundo, trêmula. Me lembra minha mãe, confessou ela. A voz mal um sussurro. Ela tinha um vestido quase igual a este. Dizia que o azul profundo era a cor da esperança.
porque sempre vem logo antes do nascer do sol. Um silêncio se instalou na sala. Aquela pequena e privada confissão mudou completamente a dinâmica entre eles. Júlio olhou para ela. Olhou de verdade para ela pela primeira vez. Ele não viu uma mulher sem teto, uma ferramenta para seu plano. Viu uma mulher que carregava memórias de amor e perda. Viu as cicatrizes invisíveis que espelhavam as suas. Ele a escolhera por sua história trágica para usar como arma, mas nunca esperara que essa história tivesse o poder de tocá-lo. Vamos levar este vestido, disse ele à vendedora que pairava do lado de fora. A voz firme. Então se virou para Elara. E qualquer outra coisa cuja cor lhe dê esperança, ao saírem da loja, o ar entre eles havia mudado. O frio acordo de negócios começara a derreter, dando lugar a uma frágil empatia. Júlio percebeu que Elara não estava apenas desempenhando um papel. Ela estava trazendo toda a sua alma para ele. E isso, ele sentiu, seria muito mais perigoso do que qualquer trama de vingança que ele pudesse ter concebido. Ele contratara uma artista, mas estava começando a perceber que era ele quem estava sendo redesenhado. O casamento de Amelia Cartwright e do senador Warren era o evento social da temporada. Foi realizado no The Plaza, um espaço magnífico de lustres de cristal, colunas de mármore e uma superabundância de flores. O ar estava denso com perfume caro e sussurros velados. Júlio Vance entrou e um silêncio palpável caiu sobre a sala. Todos os olhos se voltaram para ele e então, mais curiosamente, para a mulher em seu braço. Elara, em seu vestido azul profundo, estava impassível. Carregava consigo a quietude da qual falara na boutique. Ela não estava tentando competir com o glamour ao seu redor. Ela simplesmente existia dentro dele. Uma ilha de calma autêntica em um mar de artificialidade. Seu braço estava levemente entrelaçado no de Júlio, um gesto ensaiado, mas a firmeza que ela projetava era toda dela. Júlio podia senti-la. A presença dela não era apenas seu escudo, era sua âncora. Amélia, resplandecente em um vestido de noiva de dezenas de milhares de dólares, os viu imediatamente. Um lampejo de algo frio cruzou seus olhos perfeitamente maquiados. Ela esperava que Júlio trouxesse uma supermodelo, uma herdeira, alguém do mundo deles. Ela não esperava Elara, uma mulher de beleza serena, cujos olhos pareciam ver tudo. Amélia sorriu, um sorriso afiado como uma faca, e caminhou em direção a eles. Seu novo marido a reboque. Júlio, que surpresa! Não pensei que você viria, disse Amélia, a voz doce e melosa. Seus olhos percorreram Elara, uma avaliação rápida e desdenhosa. E esta é Elara, disse Júlio, a voz calma, mas com um novo calor que ele nem mesmo reconhecia em si mesmo. Meu amor. A palavra amor pairou no ar, parte do roteiro, mas carregava um peso inesperado. Elara sentiu seu próprio coração bater um pouco mais rápido. Ela olhou para Júlio e, por uma fração de segundo, não viu o CEO que a contratara, mas um homem em busca de algo real. Amélia soltou uma risada tilintante e desagradável. Que adorável. Você sempre teve gostos únicos. Júlio, foi um insulto envolto em um elogio. As pessoas próximas prenderam a respiração, esperando um confronto. Uma cena de drama ciumento sobre a qual poderiam fofocar por semanas. Júlio se tensionou, pronto para responder. Mas Elara agiu primeiro. Ela gentilmente desvencilhou seu braço do de Júlio e deu um passo à frente, encarando Amélia diretamente. Ela não parecia assustada ou intimidada. Olhou nos olhos de Amélia, não com julgamento, mas com compreensão. Parabéns pelo seu casamento, Amélia, disse Elara, a voz clara e sincera, cortando a tensão. Tenho um pequeno presente para você. Ela fez um sinal para um garçom, que segurava uma caixa plana e simplesmente embrulhada. Elara a pegou e a apresentou a Amélia. Amélia olhou para a caixa com desconfiança, como se pudesse conter uma cobra. Ela a abriu com relutância. Dentro, não havia joias caras ou objetos maliciosos. Havia um retrato a carvão.
primorosamente renderizado em papel de alta qualidade. Não era um retrato de Amélia em seu esplendor de noiva. O desenho retratava Amélia rindo, uma risada genuína, não forçada. Seus olhos brilhavam com pura alegria. Elara recriara uma foto antiga que encontrara online enquanto pesquisava sobre Júlio e Amélia. Uma foto de anos atrás, quando estavam apenas começando, antes que o dinheiro e o status social nublassem seu relacionamento. O desenho capturava um momento de inocência perdida, uma versão de Amélia que talvez até ela mesma tivesse esquecido. A sala ficou em silêncio. Amélia encarou o retrato, o sorriso presunçoso em seu rosto se dissolvendo, substituído por um olhar de confusão, de vulnerabilidade desprotegida. Este presente não era um ataque. Era pior. Era um ato de bondade. Um ato contra o qual Amélia não tinha defesa. Não lhe deu abertura para contra-atacar, para ser superior. Simplesmente expôs o vazio de sua vitória. Gaguejou Amélia, sem palavras. Você tem um sorriso lindo quando está verdadeiramente feliz, disse Elara suavemente. Espero que o encontre com frequência. E com isso, Elara recuou, tomando seu lugar ao lado de Júlio mais uma vez. O ato foi sísmico. Não uma explosão, mas uma onda de choque silenciosa. Foi sutil, profundo e totalmente inesperado. Não foi o movimento de uma amante desprezada, mas de uma mulher de imensa graça e confiança. Mas a pessoa mais chocada foi Júlio Vance. Ele trouxera Elara aqui como uma arma, um símbolo de que ele havia seguido em frente. Ele esperava que ela fosse fria, distante, talvez um pouco arrogante. Ele nunca, em 1 milhão de anos, imaginou que ela faria isso. Ela não apenas se recusou a jogar seu jogo mesquinho, ela o elevou a um nível completamente diferente. Respondeu à malícia com graça e à condescendência com compreensão. Ele olhou para ela, a mulher ao seu lado, e pela primeira vez, as paredes de gelo ao redor de seu coração começaram a desenvolver rachaduras reais. Ele pensara que estava dirigindo esta peça, mas estava enganado. Elara não era uma atriz em sua história. Ela a estava reescrevendo. Ao saírem da festa, deixando para trás uma Amélia perplexa e uma multidão sussurrando com admiração em vez de escárnio. Júlio sabia que o contrato deles havia sido quebrado. Não legalmente, mas emocionalmente. O que começara como uma transação comercial fria, agora se tornara outra coisa. Algo poderoso e muito mais assustador. Ele levara uma mulher sem teto ao casamento de sua ex-noiva. E o que ela fizera não chocara apenas a todos os outros. Chocara-o até a alma. O ar dentro da limusine no caminho de volta do The Plaza estava denso de silêncio. Mas não era o silêncio constrangedor de estranhos. Era o silêncio pesado de palavras não ditas. A quietude após uma tempestade emocional. Júlio sentou-se em frente a Elara, as luzes da rua de Nova York deslizando por seu rosto, lançando sombras mutáveis no azul profundo de seu vestido. Ele não conseguia parar de olhá-la. O retrato. O ato se repetia em sua mente várias vezes. Por que você fez aquilo? Ele finalmente perguntou. A voz mais profunda que o normal, Elara não fingiu não entender. Olhou pela janela para os arranha-céus cintilantes. Fiz o quê? Dei um presente de casamento? Você sabe do que estou falando, disse Júlio, um toque de impaciência na voz. O retrato, você poderia tê-la humilhado. Poderia ter vencido. Era o que eu esperava. Foi uma confissão. Ele esperava uma batalha, e ela trouxera a paz. Elara se virou para olhá-lo. Os olhos claros e profundos. Vencer o quê, Júlio? Uma discussão em uma sala cheia de pessoas que na verdade não se importam com nenhum de nós? Isso não é vencer. É apenas barulho. Ela fez uma pausa. Depois continuou mais suavemente. Eu vi aquela foto. Vi uma mulher que um dia foi feliz. Talvez ela tenha esquecido quem era essa pessoa. Às vezes, precisamos de alguém para nos lembrar da melhor versão de nós mesmos. Suas palavras não eram de julgamento, mas atingiram Júlio com a força de um golpe físico. Ele passara os últimos meses consumido pela raiva e por um sentimento de traição. Ele só vira Amélia como uma traidora, uma mercenária que escolheu o status em vez do amor.
Ele nunca parara para pensar na pessoa que ela costumava ser, ou na dor que poderia tê-la levado à sua escolha. Elara, uma completa estranha, vira o que ele, o homem que um dia a amara, não conseguiu. Motorista, pare aqui, ordenou Júlio de repente. O carro parou suavemente. Dê uma caminhada comigo. Não foi um pedido. Eles estavam perto do prédio de seu condomínio, uma torre de vidro e aço com vista para o Central Park. Em vez de entrar, ele a levou para uma entrada de serviço que ela nunca teria encontrado. Subiu um elevador privativo e saiu em um terraço particular na cobertura. O ar da noite estava mais fresco e limpo do que na rua. Toda Manhattan se estendia abaixo deles, um tapete cintilante de luzes. Eles ficaram em silêncio por um momento, apoiados no parapeito. Comprei este apartamento para ela, disse Júlio de repente, quebrando o silêncio. Não havia defensividade em sua voz, apenas uma vulnerabilidade cansada. Nós estivemos aqui, neste mesmo lugar, e planejamos nosso futuro, ou assim eu pensava. Ele respirou fundo. A verdade é que Amélia nunca esteve apaixonada por mim. Ela estava apaixonada pelo que eu poderia lhe dar, o nome Vance, a segurança financeira, a posição social. Quando o senador Warren apareceu, alguém que poderia lhe oferecer poder real, eu me tornei obsoleto. Ela terminou comigo por e-mail. Ele soltou uma risada seca e sem alegria. O CEO das indústrias Vance, que comanda um império bilionário, foi demitido de sua própria vida por e-mail. Elara ouviu sem dizer uma palavra. Não ofereceu clichês vazios. Estava apenas ali, sua presença uma validação silenciosa de sua dor. Seu silêncio permitiu que ele continuasse, que dissesse as coisas que havia enterrado sob uma máscara de arrogância. Eu te trouxe lá esta noite para machucá-la, admitiu ele. A voz quase um sussurro, para mostrar a ela que eu tinha seguido em frente, que encontrara alguém melhor. Foi mesquinho, foi patético, mas você lhe mostrou bondade, e isso me faz sentir envergonhado. Finalmente, Elara falou. Você não precisa ter vergonha de estar magoado. Júlio, a raiva é só o guarda-costas da dor. Ela olhou para as luzes distantes. Eu sei como é perder tudo. Agora era a vez de Júlio ouvir. Sua oferta no parque. Começou ela. Você estava certo. Sou uma artista em dificuldades. Mas nem sempre fui. Ela engoliu um nó na garganta. Minha família costumava ter uma pequena marcenaria no Brooklyn. Meu pai era um verdadeiro artesão. Ele podia transformar um bloco de madeira em algo com alma. Minha mãe amava a arte. Ela economizou cada centavo para que eu pudesse ir para a escola de arte. Não éramos ricos, mas tínhamos um ao outro. Tínhamos amor e risadas. Ela fez uma pausa, a memória muito vívida. Então minha mãe ficou doente. Muito doente. Usamos todas as nossas economias. Vendemos a loja. Meu pai trabalhou dia e noite, mas não foi suficiente. Quando ela faleceu, uma parte dele morreu também. Ele começou a beber. Uma noite, ele iniciou um incêndio em nosso apartamento alugado. Ele morreu na fumaça, perdi os dois, e minha casa, em menos de um ano. Ela contou a história sem rodeios, sem um pingo de autopiedade. Era apenas a verdade, pesada e imutável. Eu tinha um pouco de dinheiro do seguro, tentei abrir uma pequena galeria com um amigo. Coloquei tudo o que tinha nela. Ele pegou todo o dinheiro e desapareceu. E foi aí que acabei em um banco de parque. Agora, não era mais Júlio Vance, o CEO poderoso, e Elara Amoretti, a mulher sem teto. Eram apenas duas pessoas, sob o céu noturno, expondo suas cicatrizes um ao outro, sua dor de traição romântica, a dor dela de perda familiar e traição de amizade. Eram diferentes em escala, mas semelhantes em substância. Ambos sabiam como era ter seus mundos desmoronando. Júlio se virou para olhá-la. As luzes da cidade brilhavam em seus olhos, mas desta vez ele não viu lágrimas. Viu uma força extraordinária, uma força forjada no fogo da tragédia. Sem pensar,
Ele estendeu a mão e gentilmente afastou uma leve mancha de carvão que ainda restava em sua bochecha do retrato. Foi um gesto pequeno, mas continha mais intimidade do que qualquer beijo. Naquele momento, o contrato de aluguel se dissolveu completamente. As paredes defensivas entre eles desmoronaram, naquele terraço, entre as luzes da cidade que nunca dorme. Duas almas quebradas encontraram uma na outra uma empatia profunda. Uma conexão que transcendia qualquer acordo, qualquer pretensão e qualquer dor passada. Nas semanas que se seguiram ao casamento, uma mudança sutil, mas inconfundível, ocorreu. Júlio e Elara continuaram a se ver, não mais sob o pretexto do contrato. Seus encontros não aconteciam em restaurantes chiques ou em eventos da sociedade, mas em lugares mais tranquilos. Eles caminhavam pelo Central Park, conversando sobre arte e arquitetura. Júlio a levou ao The Met, e ele observou com fascínio silencioso enquanto ela analisava apaixonadamente as pinceladas de um Rembrandt, seus olhos brilhando com uma paixão que ele achou cativante. Elara, por sua vez, o arrastou para cafés escondidos no Greenwich Village, onde o apresentou a poetas e músicos que seu mundo corporativo nunca conhecera. O vínculo deles foi construído em conversas noturnas e momentos de compreensão sem palavras. Júlio se viu sorrindo mais. Sua concha fria e calculista estava derretendo, revelando um homem capaz de sentimentos profundos. Elara, com a segurança e estabilidade que o apoio financeiro de Júlio, agora um presente incondicional, proporcionava, alugara um pequeno apartamento-ateliê e começara a pintar novamente. Suas telas se encheram de cor e vida, refletindo a esperança que florescia dentro dela, mas a felicidade deles, como uma flor delicada, não podia passar despercebida. A notícia do novo casal, de Júlio Vance, se espalhou pelos círculos da elite e chegou a Amélia. No início, Amélia ficou simplesmente irritada, mas quando ouviu os sussurros de como Júlio havia mudado, como parecia mais feliz e relaxado do que nunca, a irritação se transformou em algo mais tóxico: ciúme. Ela conseguira o que queria: poder, status, um senador como marido. Mas a imagem de Júlio feliz com outra pessoa, uma ninguém, minava sua vitória. Implicava que ela era substituível, que não fora o grande amor de sua vida. Amélia decidiu agir. Sabia que um confronto direto com Júlio não funcionaria. Ele era imune aos jogos dela. Seu alvo tinha que ser Elara. Ela precisava plantar uma semente de dúvida, quebrar a confiança frágil, mas poderosa, que se formava entre eles. Uma tarde, enquanto Elara estava em seu ateliê, perdida em uma grande tela, bateram à porta. Ela se surpreendeu ao encontrar Amélia parada ali, vestida impecavelmente com um terno Chanel, exalando um ar de confiança fria. "Posso entrar?" perguntou Amélia. Embora seu tom não esperasse realmente por permissão, ela entrou, seus olhos varrendo o pequeno e simples quarto com desdém. "Que aconchegante." "O que você quer, Amélia?" perguntou Elara diretamente, largando o pincel. Ela não tinha tempo para falsas gentilezas. "Vim como uma amiga", começou Amélia. "Uma mentira descarada. Estou preocupada com você. Você não conhece o Júlio de verdade, não é? Só conhece a versão que ele quer que você veja." Elara cruzou os braços, esperando em silêncio. "Você sabe como as indústrias Vance foram construídas?" continuou Amélia, a voz baixando para um sussurro conspiratório. "O pai de Júlio, um homem implacável, a construiu engolindo empresas menores, aquisições hostis, arruinando a vida das pessoas. E Júlio, ele é igualzinho a ele, mais frio e mais implacável do que seu pai jamais foi." Elara permaneceu em silêncio, mas uma sensação de desconforto começou a se infiltrar. Amélia viu o lampejo de dúvida e pressionou seu ataque. "Mas há uma história que ele certamente nunca lhe contaria. Alguns anos atrás, havia uma pequena startup de tecnologia dirigida por um homem chamado David Chen. David era um gênio, mas sua empresa estava com dificuldades. Júlio prometeu investir, tornar-se um parceiro. David confiou nele. Deu a Júlio todos os seus segredos comerciais
todos os seus algoritmos. Amélia se aproximou, a voz quase um silvo. No momento em que ele teve o que queria, Júlio desistiu do acordo. Ele se virou, iniciou uma nova divisão nas indústrias Vance usando a própria tecnologia de David. Ele esmagou a empresa de David. David Chen perdeu tudo. Alguns meses depois, ele tirou a própria vida. O ar na sala ficou denso. A história, com seus detalhes específicos e sua crueldade, carregava um peso terrível. Pintava um quadro de Júlio que era uma completa contradição com o homem que Elara estava começando a amar. O homem que expusera suas cicatrizes no terraço, que vira seu valor quando ninguém mais viu. "Por que você está me contando isso?" perguntou Elara. A voz trêmula. "Porque não quero ver outra pessoa ser destruída por ele", disse Amélia, fingindo compaixão. "Ele está te usando, Elara, assim como usou David, assim como tentou me usar. Quando se cansar de você, ou quando você não for mais útil, ele te descartará. Não seja tão ingênua, tendo entregado seu veneno." Amélia saiu, deixando Elara sozinha no silêncio de seu ateliê. O cheiro forte de tinta a óleo no ar de repente pareceu sufocante. A pintura vibrante na qual estava trabalhando pareceu sem sentido. O fantasma do passado, não dela, mas de Júlio, fora convocado por Amélia. Ele se postava entre eles, uma sombra fria e aterrorizante. Parte de Elara queria descartá-lo, considerá-lo as mentiras de uma mulher ciumenta. Mas outra parte, a parte que fora traída e perdera tudo, sussurrava ameaçadoramente. Por que não poderia ser verdade? Naquela noite, quando Júlio ligou, a voz cheia de calor e expectativa, Elara descobriu que não conseguia responder da mesma forma. A mentira de Amélia criara raízes em sua mente. Ela se deparou com uma escolha dolorosa: confiar no homem por quem seu coração se inclinava, o homem que lhe mostrara sua ternura e suas feridas, ou confiar na verdade amarga revelada por sua inimiga. Sua confiança, a coisa mais preciosa e frágil que haviam construído, estava sendo testada ao seu limite. Nos dias que se seguiram, uma distância invisível se formou entre Elara e Júlio. Ela respondia às suas ligações de forma ríspida, desviando de seus convites para se encontrarem com desculpas vagas. Júlio sentiu o afastamento. Ficou confuso e magoado, pensando que talvez tivesse imaginado a conexão deles. Que ela finalmente percebera que vinham de dois mundos diferentes. Ele não sabia que Elara não estava fugindo dele, mas lutando com o demônio que Amélia havia libertado. Ela passou noites em claro em seu ateliê, andando de um lado para o outro diante de uma tela em branco. As palavras de Amélia ecoavam em sua cabeça. Ele esmagou a empresa de David. A imagem de um Júlio implacável entrava em conflito violento com o Júlio gentil que ela conhecia. Fugir ou confrontá-lo com uma acusação que não podia provar. Ambas pareciam a escolha errada. Ambas destruiriam a frágil confiança que haviam construído. E assim, em meio ao seu turbilhão interior, ela se voltou para seu único refúgio: sua arte. Ela não fugiria nem acusaria. Buscaria a verdade à sua maneira. Ela começou a pesquisar. Leu artigos de negócios antigos, procurando qualquer menção às indústrias Vance e a uma startup chamada Chen Tech, e encontrou. Os artigos contavam uma história unilateral. As indústrias Vance haviam lançado um produto inovador, enquanto uma concorrente menor, a Chen Tech, não conseguira levantar capital e fechara as portas. Não havia menção de parceria ou traição, mas havia um pequeno artigo, um obituário, para David Chen. Mencionava que ele deixara uma irmã. Elara encontrou a irmã, uma professora de música chamada Sarah Chen. Com o coração batendo forte, Elara a contatou, não como namorada de Júlio, mas como uma artista trabalhando em um projeto sobre as histórias esquecidas da cidade. Sarah ficou desconfiada no início, mas a sinceridade e empatia de Elara a conquistaram. A história que Sarah contou era muito mais complexa que a versão de Amélia. Sim, Júlio estivera interessado na empresa de David. Sim, David confiara nele. Mas Júlio não roubara a tecnologia. O verdadeiro traidor fora o próprio sócio de David.
que vendera os algoritmos para uma concorrente maior das indústrias Vance. Quando Júlio descobriu o vazamento, foi forçado a recuar do acordo para proteger sua própria empresa de problemas legais. Ele tentara avisar David, mas David, sentindo-se traído pelo mundo, não quis ouvir. Júlio sentiu uma imensa culpa pela morte do meu irmão, contou Sara a Elara. A voz baixa de tristeza. Ele nunca falou sobre isso publicamente, por respeito à nossa família, mas todo ano, no aniversário da morte de David, uma grande doação anônima é feita para a bolsa de estudos de música que fundamos em sua memória. Sempre soube que era dele. A verdade, como muitas vezes acontece, era ao mesmo tempo dolorosa e compassiva. Júlio não era um monstro, era um homem que cometera um erro, fora pego em uma tragédia e tentara se redimir em silêncio. Com a verdade em mãos, Elara sabia o que tinha que fazer. Não confrontaria Amélia com palavras. Usaria sua arte como arma e escudo. Algumas semanas depois, Elara realizou sua primeira exposição individual em uma pequena galeria no Chelsea. Ela enviou um convite especial para Júlio e sabia que Amélia, em sua curiosidade tóxica, certamente compareceria. Júlio chegou. O rosto uma máscara de preocupação e esperança. Viu Elara em pé entre suas obras, parecendo radiante e confiante. Ele não tinha ideia do que esperar. Amélia também chegou, com alguns amigos a tiracolo, pronta para testemunhar a queda de Elara. A peça central da exposição era uma única obra, coberta por um pano. Quando a multidão se reuniu, Elara deu um passo à frente e puxou o pano. Não era uma pintura, mas duas. Um díptico. O painel à esquerda era pintado em cores escuras e frias. Retratava um homem em um terno caro, sozinho no topo de uma torre de vidro. Seu rosto estava na sombra, mas sua postura gritava isolamento e fardo. A seus pés havia fantasmas tênues, os rostos da perda e do arrependimento. Era o Júlio que Amélia pintara, o Júlio que o mundo talvez visse. Mas o painel à direita era um contraste gritante. Foi pintado em cores quentes e vibrantes. Retratava o mesmo homem, mas desta vez ele não estava em uma torre, estava em um jardim, as mãos protegendo uma pequena muda que brotava da terra. A luz estava em seu rosto, e desta vez o espectador podia vê-lo claramente. Era o rosto de Júlio, um rosto com linhas de preocupação, mas com uma inconfundível bondade e esperança silenciosa em seus olhos. A obra se chamava Uma Questão de Perspectiva. Amélia encarou a pintura, o rosto pálido. Entendeu imediatamente. Elara não apenas refutara sua mentira, ela a expusera artisticamente para todos verem. A pintura não dizia que Amélia mentiu, dizia que Amélia escolhera ver o pior em um homem. Enquanto Elara escolhera encontrar o melhor, neutralizou o ataque de Amélia sem uma única palavra acusatória. Júlio ficou paralisado, os olhos grudados no painel direito. Ele se viu. Não o CEO Júlio Vance, mas o homem que carregava o arrependimento por David Chen. O homem que silenciosamente tentava fazer a coisa certa. Ela o vira através da armadura, dos boatos, e vira o homem real, com lágrimas nos olhos. Ele atravessou a multidão até o lado dela. Não precisou dizer nada, nem ela. Naquele silêncio, entre os espectadores sussurrantes, eles se comunicaram. Ela lutara por ele, por eles, com a arma mais poderosa que possuía. Foi o momento em que o amor deles foi forjado e se tornou inquebrável. Elara não apenas afirmara sua fé em Júlio, ela usara sua arte para curar uma de suas feridas mais profundas. Uma que ele pensava que teria que carregar sozinho para sempre. 6 meses se passaram. O inverno rigoroso de Nova York dera lugar ao calor de uma primavera vibrante. As árvores do Washington Square Park, que um dia testemunharam uma proposta desesperada, agora brotavam com nova vida. Tudo mudara. Após a abertura da galeria, Amélia Cartwright desapareceu de suas vidas, um fantasma banido pela luz da verdade. A exposição de Elara foi um sucesso estrondoso, não apenas comercialmente, mas também de crítica. Ela conquistara o reconhecimento que merecia.
Não como a namorada de um CEO, mas como Elara Amoretti, uma artista com uma voz poderosa. Mas a maior mudança foi em seu relacionamento com Júlio. A dúvida fora substituída por uma confiança profunda e sólida. Suas conversas não eram mais sobre expor cicatrizes, mas sobre construir sonhos juntos. Júlio não era mais seu patrono, era seu parceiro. Ele frequentava eventos de arte com ela com um orgulho indisfarçável. E ela, por sua vez, ouvia seus desafios de negócios com uma percepção aguçada que ele nunca encontrara em ninguém. Eles se equilibravam. Numa tarde de terça-feira, Júlio ligou para Elara. "Pode me encontrar?" ele perguntou. "No nosso lugar?" Elara sorriu. Sabia exatamente onde ele queria dizer. Ela o encontrou sentado naquele mesmo banco de parque. O banco onde um homem rico tentara contratar uma mulher sem teto. Mas o homem sentado ali hoje não era o mesmo de 6 meses atrás. A arrogância fria se fora, substituída por uma paz, um calor em seus olhos cinzentos enquanto a observava se aproximar. Ela se sentou ao lado dele, sem nenhuma da distância calculada da primeira vez. Seus ombros se tocaram naturalmente. "Eu estava pensando muito na primeira vez que nos encontramos aqui", disse Júlio, olhando para o arco. "Eu te fiz uma oferta. Um contrato." Elara assentiu, esperando. Júlio se virou para ela, e em sua mão não havia um cheque ou um presente caro. Era um documento cuidadosamente encadernado. Ele o colocou nas mãos dela. "Tenho outra proposta. Um novo contrato." Curiosa, Elara o abriu. A primeira página se intitulava Fundação Amoretti, apoiando artistas emergentes. Ela virou as páginas, os olhos se arregalando de espanto. Não era um simples ato de caridade. Era um plano de negócios detalhado. Uma proposta para estabelecer uma organização sem fins lucrativos. O plano delineava como uma parte dos lucros das indústrias, Vans seria usada para fornecer bolsas, espaço de ateliê e mentoria para jovens artistas em dificuldades. Pessoas como ela fora um dia. Seu nome e o de seu pai estavam listados como fundadores honorários. E no conselho de administração, 2 nomes foram propostos: Júlio Vance, presidente, e Elara Amoretti, diretora artística. Isso não era dinheiro. Era respeito. Era legado. Ele não estava apenas lhe dando um futuro. Estava ajudando a honrar seu passado e a construir um futuro para outros. Lágrimas brotaram em seus olhos. Mas desta vez eram lágrimas de profunda alegria e gratidão. "Júlio", ela sussurrou, sem palavras. "É uma parceria, Elara", disse ele suavemente, pegando sua mão. "Se você me aceitar, construiremos juntos." Ela só conseguiu assentir, o coração cheio demais para palavras. Mas ele não terminara. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou outra coisa. Não um anel em uma caixa de veludo, mas uma única chave. Uma chave velha de latão. "Isto não faz parte do contrato", disse ele, um sorriso caloroso brincando em seus lábios. "Isto é um adendo." Ele colocou a chave na palma da mão dela. "Há um velho armazém a algumas quadras daqui. Não é nada especial. Mas tem claraboias voltadas para o norte. O tipo de luz que você disse ser a melhor para pintar. Há um pequeno apartamento no andar de cima. Não é uma cobertura, mas tem uma lareira e espaço suficiente para muitas estantes de livros." Ele olhou fundo nos olhos dela, o coração estampado no rosto. "Eu não quero te comprar uma casa, Elara. Quero construir um lar com você. Esta chave é para o seu ateliê. E é a chave da nossa casa. Se você a quiser." Não era um pedido de casamento envolto em linguagem florida. Era mais. Era um convite para uma vida compartilhada, construída sobre uma base de igualdade, respeito e um amor que fora testado e provado verdadeiro. Elara olhou para a chave em sua palma, depois para o rosto do homem que mudara sua vida, e que ela mudara em troca. Ela não precisava de um vestido caro ou de um casamento suntuoso. Só precisava dele. Ela fechou os dedos ao redor da chave e se inclinou para a frente, depositando um beijo suave, mas significativo, em seus lábios. "Aceito", sussurrou ela, todos os termos. No banco do parque onde a história deles começou,
Um novo contrato foi selado. Não com tinta, mas com um beijo. Não por dinheiro, mas por amor. Um amor que encontrou seu valor não no que podia ser comprado, mas no que podia ser construído. Juntos. Na agitação de uma cidade que nunca dorme, é fácil acreditar que o valor de uma pessoa é medido por seu saldo bancário, seu endereço ou os nomes que conhece. A história de Júlio e Elara nos lembra de uma verdade mais profunda, muitas vezes esquecida entre os arranha-céus e a ambição implacável. Lembra-nos que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em nossa capacidade de ver o valor nos outros. Esta história não foi realmente sobre um milionário e uma mulher sem teto. Foi sobre duas almas perdidas, cada uma presa à sua maneira, uma em uma torre de solidão e cinismo, a outra no desespero das ruas. Eles não se salvaram no sentido convencional. Em vez disso, deram um ao outro um presente muito mais precioso, o dom da perspectiva. Elara ensinou a Júlio que a compaixão é uma força, não uma fraqueza. Júlio mostrou a Elara que ela era digna de um futuro, não apenas de sobrevivência. A jornada deles não foi um conto de fadas, mas um testemunho da resiliência do coração humano. Mostrou que cicatrizes não são coisas a serem escondidas, mas mapas de onde estivemos e o que superamos. Que o amor verdadeiro não é encontrar uma pessoa perfeita, mas aprender a amar as imperfeições de alguém e permitir que façam o mesmo por você. No final, o lar que construíram não foi feito de tijolo e argamassa, mas de confiança, perdão e da coragem de acreditar no melhor um do outro. Mesmo quando o mundo tentava convencê-los do pior, foi um amor que não foi comprado ou vendido, mas cultivado, silenciosamente, pacientemente e com profunda autenticidade. Obrigado por ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de clicar em curtir, compartilhar esta história com seus amigos e familiares, e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas.